Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje, 18 de janeiro de 2026, e nós estamos aqui mais uma vez para ser abençoado e abençoar vidas com a palavra de Deus. Hoje a nossa devocional, a nossa divisa bíblica está lá no livro de Salmos 1, do 1 ao 6. Primeiro capítulo do livro de Salmos, tá? É um texto bem conhecido, eu acredito que todo mundo já tenha lido esse capítulo de Salmos, né? Que é Salmos 1. E o tema hoje do nosso estudo é andar e viver em justiça. Andar e viver em justiça é possível nesse mundo que a gente vive? Vamos para a leitura e já você vai ver o que é que Deus quer nos ensinar com andar e viver em justiça. A nossa devocional de hoje vai falar sobre isso. Então abre sua Bíblia, deixa aberta aí do ladinho no livro de Salmos 1, que já nós vamos fazer a leitura, tá? Diz assim: há no primeiro salmo das Escrituras uma progressão de ideias. Andar, deter e assentar. Ninguém começa assentando na roda dos escarnecedores. O primeiro maléfico peso é andar no conselho dos ímpios. Em seguida, estacionar, parar, deter-se no caminho dos pecadores. Tudo isso acontece de forma rápida. O que era uma caminhada se transforma em comunhão com as trevas. O discípulo precisa apresentar-se em busca da justiça divina. Necessita, portanto, de prazer na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. É evidente que essa postura acarreterá a benefícios, fertilidade, produtividade, estabilidade e provisão. Em contrapartida, os que percorrem a justiça são como a palha que o vento dispersa. Sempre é tempo de auto-reflexão. A aplicação do primeiro dos salmos revigora a alma de um crente, ao mesmo tempo que exorta, conforta, ao passo que corrige, faz promessas. Façamos das palavras sagradas nossa oração, e que não andemos, nos detenhamos ou nos assentemos em qualquer lugar que não seja a vontade de Deus. Amém? Vamos para a nossa leitura lá de Salmos para nós entender melhor? Pega a sua Bíblia lá no livro de Salmos 1. Nós vamos ler do 1 ao 6, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. O que é que Deus quer nos ensinar? Falando sobre, nos dando uma instrução. Olha, como é feliz ou bem-aventurado, talvez a sua versão tenha, bem-aventurado. É aquele que não anda, que não segue o conselho do ímpio. Então, o Senhor aqui, Ele está nos alertando. Ele está nos alertando para nós ter uma vida de intimidade com Ele. O que é que Ele vai dizer aqui? Que o nosso prazer tem que estar na lei dEle.
que nós tem que meditar de dia e de noite, que nós tem que andar pelo caminho até falando dessa palavra. Então, ele quer que nós não nos assentemos em nenhum lugar de distração. Por que esse zelo? Porque, gente, o mundo ele é mau. E a maioria, mais da maioria, porque a palavra de Deus vai dizer que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, é muito mais que a maioria é inclinado para essa vida devassa, para essa vida de pecador, de pecado, de ímpio, de tudo isso. Ah, mas vocês não pecam? Sim, nós somos pecadores. Mas nós somos um pecador que nós queremos olhar e viver a palavra de Deus. É diferente de alguém que tem a sua vida, mas que ele não está nem aí para Deus. Aqui todo mundo é pecador, gente. Só que até o próprio Jesus assentou e comeu. Mas qual foi o papel de Jesus ter chegado ao pecador? Foi para anunciar essa palavra. Eu não tenho problema nenhum, gente, de ir, de andar, de estar. Eu não tenho problema. Porque a minha vida, ela é uma influência. O que você tem influenciado? Como tem sido tua vida? Se você for se assentar num ambiente desse, como vai ser a tua conduta? Tu vai praticar as mesmas coisas daqueles que ali estão? Não. Precisamos estar arraigados, precisamos estar no Senhor. Quando nós entrarmos em um ambiente hostil, nós precisamos entrar ali com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ir primeiro do que nós. E ali nós vamos falar do amor de Deus. O que é que nós vamos fazer numa roda dessa se não for falar do amor de Deus? Se não for para isso, não vá. A Bíblia está dizendo aqui que não, você não deve se assentar nesse lugar. Não é porque você é santo. Não. Santo é só Jesus. Mas Deus está te zelando. O Senhor está dizendo, filho, não vá, porque você não vai resistir àquela pressão. Se você não aguenta estar em um ambiente, vou dar um exemplo. Você está em uma festa. Naquela festa ali, você é uma pessoa que não bebe. Assim como eu não bebo. Então você é uma pessoa que não bebe. Se você for naquele ambiente, você não vai resistir, você vai acabar bebendo. Então é esse zelo que Deus quer ter com você. Não é porque você é o santo que não vai pecar. Não é sobre isso. É sobre você ter uma vida que você glorifica a Deus com a sua vida. É você saber ir naquele lugar e você entrou sem a bebida e saiu sem a bebida. Ah, beber é pecado? A palavra do Senhor diz que se embriagar com vinho é pecado. Aí fica na tua cabeça, você faz aquilo que você quiser. Deus não vai te obrigar a fazer nada. A palavra dele está aqui, ó. E ela nos instrui o que nós devemos fazer. Então, se a palavra dele nos instrui, cabe a mim e a você. Essa palavra aqui, no final aqui, ele fala sobre o crente, né? Porém, crente é todo aquele que crê. Se você crê em qualquer coisa, você é crente, tá? Mas se refere a um crente que olha para Jesus, a um crente de vida separada, a um crente que quer agradá-lo ao Pai e que quer morar no céu. Então essa palavra, gente, é uma palavra abençoadora, uma palavra maravilhosa. É uma palavra digna que você pare, releia, leia de novo, peça a Deus para lhe explicar, peça a Deus para lhe instruir. Porque se ela diz assim, ó, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta, não imita a sua conduta. Então é justamente isso que eu estou falando. É você saber andar, é você ser a influência. Mas eu vou a sua vida. Se Jesus já transformou, se tu já veio de lá e hoje tu tem uma vida diferente, então tu tem que viver a vida diferente que já existe na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente está no Senhor,
eis que há uma nova criatura em nós. Há uma nova pessoa com nova mente, nova visão. A vontade é outra, a vontade é de meditar na lei do Senhor. A vontade é de dar frutos. A palavra aqui vai dizer que é aquele que anda na presença, aquele que está atrelado a Cristo Jesus, ele dá frutos. E que maravilha! Como é bom, gente, poder ser frutífero no reino de Deus. Ué, mas como assim? Falando do amor dele? Frutificar, gente, é falar do amor do Senhor, é que vidas tenham sede por Cristo. Aqui, a pessoa mais importante é Jesus Cristo. É Ele, foi Ele quem veio. E é Ele quem vai voltar. E é Ele, gente, quem vai nos dar aquela sentença final. Então, hoje nós temos uma escolha a fazer. São 2 caminhos e um destino. Ou 2 destinos. Porque nós fazemos as escolhas. Aqui o Senhor diz, não ande. Gente, se Ele está dizendo não ande, no nosso textinho que nós lemos, está dizendo assim, ó, que nós nos assentemos em qualquer lugar que não seja a vontade de Deus. Que nós não venhamos sentar em nenhum lugar que não seja a vontade de Deus. Então, se a palavra dele está me orientando que eu não devo estar nesses ambientes, então eu prefiro, para obedecer, em obediência ao meu Senhor, não sentar. Tá entendendo? Não me deter nesse caminho. Porque se ele diz, ó, se tu enveredar por esse caminho, é caminho de morte. Esse caminho aí é um caminho de julgamento, é um caminho onde você vai passar, onde você vai murchar, onde você vai ficar seco, onde você vai queimar. Então, se ele me orienta e te orienta, o que falta na nossa vida? Porque continuamos ainda a viver essa vida que não agrada a Deus. Isso é uma escolha sua. Está diante de nós as escolhas. O nosso Deus, ele é tão perfeito, gente, tão maravilhoso, que ele nos dá um livre-arbítrio. Ele diz, olha filho, ó filha, você escolhe, mas é isso que eu tenho para você. Eu tenho para você isso, medita nessa palavra dia e noite. Lê essa palavra, que você vai entender o que é que eu quero para a sua vida. Jesus disse certa vez que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Talvez você esteja fazendo, mas eu não faço nada, mas eu não estou fazendo nada, mas eu não faço isso. Sim, mas a Bíblia diz que não há um justo, um bom sequer, porque nós todos somos pecadores. Quando é que nós vamos permanecer em Jesus? Quando nós passamos a obedecer essa palavra. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, porque é isso que somos, pecadores, e atribuímos a Deus toda a honra e toda a glória, porque Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar e pagar o nosso preço, o preço do nosso pecado. Nós reconhecemos isso e em forma de muita, muita gratidão, que nós não temos nem como o que falar, nem o que fazer, nada que nós faça, nada que nós venha fazer vai ter merecimento com salvação. Não tem. A salvação é um dom de graça, é de graça. Jesus deu a vida dele de graça, nós não precisamos pagar nada. E eu quero lhe dizer que se fosse para pagar para ir para o céu, eu estava frita. Porque eu não iria, porque eu não tenho dinheiro para pagar. E eu acredito que você também não. Porque a salvação foi pago muito caro, foi um preço de sangue, foi preço de morte. Jesus precisou morrer em nosso lugar para nós poder herdar essa vida eterna. Gente, eu estou falando de coisas espirituais, eu estou falando de coisas do céu, eu estou falando do futuro, do que vai vir para a nossa vida. Não é isso aqui agora, gente, isso vai passar. Tudo aqui vai ficar. Mas nós vamos um dia poder contemplar a face do Senhor Jesus Cristo e vê-lo como Ele é, a adorar na beleza da sua santidade.
Louvemos a Deus por isso, meus queridos. Nessa manhã, eu quero mais uma vez orar pela sua vida e agradecer a Deus por tudo nessa manhã, amém? Então vamos orar? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, te agradeço pela vida de cada um que vai assistir e ouvir, Senhor, essa devocional. Deus abençoa eles, suas famílias, vai de encontro a cada um, Senhor, abraçando, concedendo cura, restauração, que eles possam entender, Senhor, essa palavra, que essa palavra venha a ser, Deus, cair nas suas vidas como a tua palavra viva que revivifica, Senhor, que limpa, que restaura, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um, restaura, cuida, transforma e zela, Pai, assim como o Senhor tem zelado. Muito obrigado, sou grata, sou muito grata. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Gente, até a próxima devocional. Deus abençoe, tenha um domingo abençoador.